Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos falar sobre investimento. E no momento em que o Brasil e a economia mundial está bastante complexa, né? Por conta de guerras, por conta de taxação norte-americana. E hoje nós vamos falar sobre investimentos, mas também sobre gestão de fundos de investimentos. E o nosso convidado é o John Guinan, que é um dos sócios da Rios Asset. Nós vamos entender como é que está esse mercado hoje e qual o posicionamento que as pessoas e as empresas estão tendo diante dessa situação do Brasil e dessa situação global do país. E vocês vão ter a oportunidade de identificar qual a melhor oportunidade de investimento que se tem no mercado hoje. Com apoio da InfoEstúdio Comunicação, nós estamos iniciando mais essa edição do podcast Panorama de Negócios. Parceria também da Chip2Go, conectando você ao mundo onde os negócios acontecem. Internet em mais de 190 países. Viaje conectado, está no ar o podcast Panorama de Negócios. John, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite e participar desse episódio do podcast Panorama de Negócios, porque a gente está num momento assim bastante complexo. Então as pessoas, no caso do Brasil, juros elevados, né? Estamos num processo, por exemplo, de implantação de uma reforma tributária, né, aprovada pelo Congresso. No mercado externo, nós estamos falando de guerras e estamos falando também de uma postura adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação à taxação. Então, nós temos um momento assim bastante complexo. E aí eu pergunto para você, como lidar com esse tipo de situação e trazer confiança, por exemplo, para esse investidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica? Milton, prazer. Primeiramente, agradeço o convite. De fato, estamos em um cenário complexo, não só internamente, quanto externamente, quanto no externo, né? No interno e externo. De fato, estamos sendo atacados por todos os lados, né? Uhum. Mas essa resposta nós podemos desenvolver um racional. Sim, tem um tipo de ativo que muita gente olha hoje, muito investidor está olhando hoje, e por incrível que pareça, é um investimento que os nossos avós gostavam, né? Que é imóvel, né? Uhum. E aí tem uma explicação para isso. Os imóveis, eles são bons investimentos em momento de inflação porque eles protegem o valor do ativo. Uhum. Então, se você hoje, um racional, né? Se você hoje compra um terreno em um determinado lugar e ergue um prédio, se a inflação for muito alta daqui 3 anos, você para erguer aquele mesmo prédio vai custar muito mais caro porque Sim. a inflação subiu. Então, aquele seu prédio de 3 anos atrás, ele ainda preserva valor, né? Então, nós temos, sim, determinados tipos de ativos de resguarda de valor, que a gente chama de preservação de valor, ativos mais especulativos, né? E aí a gente tem vários para listar. Mas, sim, de fato, hoje eu vejo muita gente mudando um pouco o foco, indo para ativos reais, que a gente chama, né? Que são os ativos que estão na economia, e grande parte desse fluxo vai para ativos imobiliários, e aí via fundo a gente pode falar de fundo imobiliário, né? Ou transação imobiliária mesmo, as pessoas comprando imóveis, enfim, para resguardo de valor. Isso acontece muito. Ativos especulativos caem muito. Se você olhar o Bitcoin, por exemplo, que já bateu mais de $100 mil, hoje deve estar nos $60 mil. Então, isso tem muito a ver com esse cenário, né? Esse cenário de incertezas. O ouro é um ativo de
de guarda de valor também, os metais em geral, mas o ouro mais. O ouro bateu recorde alguns meses atrás, caiu um pouco, sim, de fato, mas subiu muito. Uhum. Então, o ouro ele é um antecessor de crises, que a gente chama, né? Quando o mercado começa a ir para o ouro, significa que eles estão buscando preservação patrimonial e não necessariamente retorno. E aí o Sim. ouro ele dispara e depois os outros metais preciosos, e isso impacta os títulos de renda fixa, enfim, no mundo como um todo, nos Estados Unidos, no Brasil e aí por diante. O dólar, que já bateu seus 6 e pouco, hoje está no 5, né? Sim, sim, Por sim. incrível que pareça, é uma moeda que você olhava como reserva de valor, mas o fluxo contrário por conta das políticas do Trump de enfraquecer o dólar, esse é o objetivo dele, ele quer isso. Enfraquecendo o dólar, ele traz mais empresas de volta para os Estados Unidos, é isso que ele quer. Então ele taxa os externos, né, taxa as outras economias, enfraquece a moeda dele e faz com que as empresas que saíram dos Estados Unidos agora voltem aos Estados Unidos. Esse é o plano dele. E aí Mas será que não é um tiro no pé, não? De certa forma? é uma resposta que não virá no mandato dele, né? Eu Sim. acho que de fato ela levará mais tempo para se concretizar ou não, mas a gente, assim, as pessoas que analisam os possíveis impactos, todos enxergam que é um pouco predatória, né? E para ele mesmo, né? Enfim, os Estados Unidos, ele é um país, é o país que mais tem déficit na balança comercial, porque ele importa muito, né? Sim, sim. Só que ele é o que mais tem superávit em serviço, né? Então ele exporta muito serviço frete, muita mão de obra qualificada, enfim. Uma coisa paga a outra no final das contas. O que ele quer fazer, o caminho inverso que ele quer fazer, depende muito de mão de obra local. E Sim. ele está mandando a mão de obra barata para fora dos Estados Unidos com a perseguição dos imigrantes. Os Sim. imigrantes fizeram esse papel nos Estados Unidos de a mão de obra que aquele famoso, o americano não faz isso. Quem faz é o imigrante, né? Isso foi Sim. durante décadas lá, né? Então o trabalho braçal, quem faz não é o norte-americano, trabalho de limpeza, construção civil. Aliás, eu já vi, inclusive, muito americano reclamando dessa política do presidente Donald Trump, porque está perdendo justamente essa mão de obra de serviços É que o isso. americano não gosta de fazer. Não gosta. Não gosta. É uma mão de obra que paga pouco ali para ele norte-americano. Então, ele quer trazer de volta as empresas. Mas quem vai fazer isso, né? É complexo. E aí a aposta dele é que a IA daria conta. Então, como a IA vai mandar muita gente qualificada embora, muita gente vai substituir muita gente, você vai ter pessoas saindo do seu trabalho e agora com disposição para trabalhar nas novas empresas, enfim, que voltariam para os Estados Unidos. Essa é a aposta dele. Eu acho difícil se concretizar muito rápido, enfim, como a gente No longo prazo, né? Eu no vejo como longo longo prazo. prazo. Mas provavelmente, se ele perde a próxima. Ele, na verdade, não, né? Mas o candidato do seu governo perde a próxima eleição, isso será desfeito, provavelmente. Enfim, e a gente vai voltar ao fluxo normal, né? Aliás, como ele desfez, né? Quando Como ele ele desfez, assumiu, exatamente. ele Exatamente. cancelou É. vários. Assim, eu va- não vejo outra saída para os Estados Unidos a não ser é, seguindo o rumo que ele já tinha, né? Os países vão se posicionando, né? A China se posicionou como uma fonte de mão de obra ilimitada, basicamente. Não é mais barata, a China não é mais só mão de obra barata. Pelo contrário, eles formam, acho que eu vi um dado, se eu não me engano, eles formam 25 mil engenheiros por ano. Uhum. 25 mil engenheiros por ano. É o que o Brasil tem de estoque de engenheiros dos últimos, que cada 10 anos o Brasil forma 25 mil, eles formam por ano. Então você tem. O Tim Cook, o CEO da Apple, deu uma entrevista nesse imbróglio com o Trump, enfim, dizendo que o fabricar o iPhone na China não é mais barato. Só que ele consegue reunir 1.000 engenheiros em uma sala e resolver o problema que ele precisa. Foi isso que ele disse. Então não é o custo da mão de obra mais que faz a Apple estar na China. E aí eu acho que várias empresas também Também tem têm esse mesmo cenário. Eles esse não mesmo vão voltar para cenário. os Estados Unidos porque ficou mais barato ou não simplesmente produzir, né? Mas eles precisam hoje mais do que uma mão de obra que monta, né? Eles precisam de uma mão de obra cada vez mais capacitada. Agora, ô John, é, quando a gente fala na Rios Asset, tem uma questão bastante importante que eu quero trazer para quem está acompanhando o panorama de negócios nesse momento, né, que a Rios Asset
ela é uma gestora de recursos independente, que atua com gestão de fundos de investimentos próprios, gestão patrimonial de investidores pessoas físicas e gestão de fundos exclusivos. Para quem está acompanhando a gente nesse momento, queria que você destrinchasse sobre essa área de atuação de vocês, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque se você olhar o mercado tem N empresas que desenvolvem gestão de recursos e por aí vai. Mas vocês têm o diferencial de vocês de mercado. E é exatamente isso que eu gostaria que você colocasse de uma forma bem didática para quem está acompanhando e entender e ter uma noção do que, por exemplo, nesse momento conturbado, convém, por exemplo, sob o ponto de vista de investir. Quer dizer, quem tem dinheiro para investir, né? Qual, de repente, seria a opção mais apropriada nesse momento? Sim, vamos destrinchar os termos aí. Primeiro, independente, né? Por que é bom frisar o independente? Porque um grande banco, ele tem a sua gestora também, né? Sua asset. Então, o Itaú tem o banco Itaú e tem a gestora Itaú. E o fundo e a asset do Itaú tem os fundos próprios, né? Então, você, como correntista do Itaú, pode ir lá no banco, enfim, e fazer um aporte em um fundo. E existe um potencial conflito de interesse que eu posso induzir, entre aspas, mas eu posso orientar você a fazer aporte dentro dos fundos da minha própria gestora. Então você vai no banco e vai aportar em fundos do Itaú. Então isso é uma gestora não independente, né? A gestora independente que é a nossa, ela não está ligada a grupo nenhum. Nós somos somente uma gestora. Então o nosso único objetivo é, de fato, oferecer bons produtos para os cotistas, né, para que eles acessem alguns produtos diferenciados e na gestão patrimonial que a gente possa atuar com qualquer banco. Então, o cliente pode ter conta em qualquer banco e a gente pode fazer a gestão patrimonial dele independente. Liberdade. Exatamente. Né? Com custo transparente. Então, o custo de uma gestora, para eu fazer uma gestão patrimonial, ele nunca está nos produtos embutidos, ele sempre está no contrato que você faz com o cliente. Então, a gente deixa bem claro como nós seremos remunerados. Então, isso é uma parte importante. Por isso, essa questão de independente, sem conflito, é bem importante. A questão sobre fundos próprios, são os fundos que nós, da gestora, tomamos a decisão de fato. Então, eu tenho os fundos, você entra como cotista e você acompanha a decisão que eu vou tomar. E você acompanha a rentabilidade, enfim. Hoje nós temos duas principais teses, são as teses que eu gosto muito. A primeira é de crédito privado. O Brasil ele é um país... Tem um ditado que para ganhar dinheiro no Brasil você tem que fazer crédito e não ser sócio de empresas via ações, porque você vê que no Brasil a gente fala que o equity é complicado, né? O patrimônio é complicado. Você ser sócio de empresa no Brasil, primeiro que você tem poucas ações na bolsa para escolher, são basicamente 300 com liquidez. No índice são menos ainda. E aí muda-se uma regra política, impacta um determinado setor de forma muito fácil, é que os setores são frágeis, né? Então é difícil você fazer o que a gente chama de stock picking, que é escolher boas ações, né? Então, no Brasil o que dá dinheiro é operar dívida, porque operar dívida no Brasil, os juros aqui é muito alto já, estruturalmente, então você tem algumas vantagens. E aí, mas nós temos um problema hoje no Brasil, que os juros muito altos, ele estrangula as empresas, né? E aí você tem que tomar muito cuidado onde alocar o seu recurso, porque você pode estar querendo ganhar uns juros muito altos e não ganhar nada, no final das contas, porque a empresa pode não pagar. Então a gente tem recorde de recuperação judicial, enfim. Então, tem demandada de empresa também, né, no país, né? Muita empresa saindo do Brasil, enfim, né, para os nossos vizinhos aqui, sul-americanos. Mas aí o que a gente tem é uma tese de FDIC. FDIC é um fundo que compra direitos creditórios, ele antecipa dinheiro para as empresas, e aí a vantagem dele é que ele é extremamente diversificado. Então você pega um FDIC que tem 500 empresas lá dentro. Então você está comprando recebíveis de 500 empresas diferentes, que são empresas que têm... essa empresa está te vendendo recebível, ela tem a receber isso, ou seja, ela tem centenas de clientes também, né? Então você está comprando centenas de empresas com centenas de clientes.
Então você consegue diversificar muito bem o risco. É a tese que a gente gosta, operar crédito, mas a gente faz isso via FDIC. E a segunda tese é fundo imobiliário, porque a gente enxerga que fundos imobiliários são hoje, para esse momento, os imóveis, como eu disse no começo, resguardam bem o valor, né? Então a gente busca fundos imobiliários a gente estrutura esses fundos dentro de casa para os nossos cotistas. Fundos que tenham um bom yield. Yield é o aluguel pago, né? Você pega um imóvel tradicional, ele paga lá 0,5% do valor do imóvel como aluguel. Então, se você fizer isso no ano, dá 6%. A gente busca imóveis que tenham um yield um pouco maior, na casa dos 9%, 10% ao ano. A gente estrutura um fundo para que o nosso cotista tenha um yield nessa casa, nessa faixa, e o ativo, o imóvel, ele vai resguardar ali. Então, se o IPCA for muito alto, o imóvel também vai subir de preço, então Sim. ele resguarda o poder de compra, e com um yield de 9%, 10% ao ano, ele fica bem pautado ali, bem resguardado. Essas são nossas principais teses. São teses somente para investidores profissionais qualificados. Nós não temos investidores de varejo em nosso pool. Isso é importantíssimo. Então, assim, a gente preza por nós não temos grandes volumes de fundo nos fundos, né? Porque a gente enxerga que se eu quiser crescer muito, eu perco a qualidade. Porque pense que eu tenho que comprar bons imóveis para os fundos imobiliários, né? Se eu tiver muito dinheiro, se eu não encontrar um imóvel, eu acabo tendo que muitas vezes perder a qualidade da compra para comprar aquilo para o fundo, né? Enfim. Então a gente preza por bons ativos e não necessariamente por volume, para que o nosso cotista esteja sempre alinhado com a gente, ele com a melhor rentabilidade versus risco, né? Que a gente olha muito para risco. Enfim, que ele sinta-se confortável nessas duas estratégias. Ademais, na questão de family office, né? Que nós fazemos gestão de patrimônio das pessoas físicas. Então, esse mesmo cotista, que ele é meu cliente, ele pode ter, um exemplo, ele pode ter 1 milhão comigo, mas ele pode ter 9 milhões fora da minha gestora que ele tem em outros bancos, em outras empresas. E aí a gente pode fazer essa gestão global desses 10 milhões, mesmo ele tendo só um comigo. Então a gente assina um contrato, que é o contrato de Multifamily Office. A gente faz essa gestão patrimonial, que ela vai além do dinheiro em si, além do patrimônio, né? É uma gestão, o Family Office ele pode assessorar o cliente em questão contábil, questão tributária, questão jurídica, Um leque, né? em questão de governança, seguros, enfim, a gente pode auxiliar ele em qualquer área. A gente busca as pessoas especialistas para isso, apresenta para ele, enfim, ele toma a decisão nesse sentido, mas a gente pode assessorar de uma forma mais ampla do que somente investimento. Agora, o John, quando a gente fala de ativos no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos, né? Como se dá essa questão, por exemplo, de ativos patrimoniais, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque tem algumas questões assim que são bem delicadas, principalmente sob o ponto de vista de sucessão, sob o ponto de vista de sucessão familiar mesmo, de repente até morte de alguém. É meio complexa essa questão de imóveis nos Estados Unidos, né? É complexa. Não só imóveis, mas também ações, qualquer ativo fora do Brasil, ele demanda um cuidado, pois você pode, assim, de fato, ficar preso entre aspas, né? Mas é inerente que você esteja respondendo à lei local, né? E a lei deles é com a tributação de causas mortis, né? Aqui é o nosso ITCMD, né? Sim, sim. Lá fora seria o imposto sobre herança, ele é mais pesado, né? Nos Estados Unidos ele tem uma alíquota maior. Mas é uma faixa, na verdade não é. Dizem muito por aí pela internet, você vê 40% de imposto. Não necessariamente é 40%, isso tem é gradativo, mas eu já vi casos de pessoas que não foram atrás de patrimônio que o pai ou a mãe deixou, porque o custo para iniciar o inventário lá era maior do que o que tinha lá. Então tem que tomar cuidado. Criou-se uma onda muito grande de abertura de conta em corretoras fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos. Essa internacionalização faz parte e tem que fazer, mas tem que ser mais bem pensada, não somente
fazer por conta própria, porque você pode estar entrando em um momento que você, em um mercado que você não entende muito bem, né? Os Estados Unidos é um mercado mais simples no quesito de bolsa, a bolsa, assim, os ativos que você acessa lá Uhum. são em grande quantidade, você tem enormes possibilidades, então você pode ser sócio de empresas fantásticas, né? Apple, você pode ser sócio de um monte, o Facebook, o Meta, enfim, Nvidia, essas estão na moda, essas de IA, né, tecnologia, enfim, mas tem outras enormes empresas gigantes. A Apple vale mais que a bolsa brasileira inteira, né? Tem Sim, só sim. uma ação, né? É. Mas às vezes você vai, abre uma conta, uma corretora, acontece alguma coisa com você e seu dependente aqui não tem acesso a isso porque você não fez a abertura de forma correta, né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado com isso para resguardar o seu patrimônio. A gente sabe quão valoroso é, né? Isso, e às vezes querer acessar os Estados Unidos por acessar é melhor antes ter uma opinião mais bem formada para que você faça o caminho correto. Agora, John, as pessoas falam muito, por exemplo, em investimento em criptomoedas. Quais são os cuidados reais que as pessoas devem ter em relação a essa questão? Olha, primeira coisa, eu não sou um especialista na Uhum. infraestrutura da criptomoeda, tá? Mas a primeira coisa que você deve fazer, sem dúvida nenhuma, é fuja de alguém que está te prometendo algum retorno com criptomoeda. Por isso que eu te perguntei Porque, propositadamente. porque ninguém. A criptomoeda, quando você olha para ela como um ativo, ela é como qualquer outro ativo que se tem no mundo. Então, ela tem lá a sua cotação, no caso do. Vou usar o Bitcoin, que é o mais conhecido, né? Uhum. Mas ele tem a sua cotação em dólar, em real, mas ele é um ativo negociado em bolsa, com oscilações diárias, com um gráfico lá para você olhar, enfim. Então, se alguém chega para você e te promete alguma coisa, alguma rentabilidade, você automaticamente exclua essa possibilidade, porque ele é um ativo variável, como Uhum. qualquer outro aqui no Brasil. Eu posso falar uma ação aqui do Brasil, a Vale. A Vale é uma ação negociada em bolsa. Enfim, eu poderia chegar para você e falar, eu te garanto 3% ao mês investido em Vale. Por quê, né? Isso aí. É uma empresa, um minério de ferro. O Bitcoin é uma moeda, ele tem as mesmas características de negociação que outras, que as ações, né? Então, não existe como garantir nenhum tipo de rentabilidade, nada disso. Os golpistas, eles aproveitam a ingenuidade das Sim. pessoas e como o assunto está na moda, né? Se eu falar que eu te garanto uma rentabilidade em Vale e eu te garanto uma rentabilidade em Bitcoin, as pessoas vão com certeza no Bitcoin, que é o que se Sim. fala, né? Sim. Só sobe, 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 enfim. Então, primeira coisa você precisa se afastar desse tipo de promessa e segundo, procurar corretoras, enfim, especialistas, pessoas que são do mercado para que você faça, você no final das contas tem que ser responsável por fazer seus investimentos quando trata-se de uma decisão unilateral, assim. E você precisa ter uma conta e uma corretora séria e você atuar em cima daquele ativo, se esse é o seu objetivo. Agora, se for para que você contrate um gestor que ele faça o trabalho para você, por exemplo, nós podemos fazer alocação em Bitcoin, aí é outra história. Eu já vou acessar Uhum. direto o mercado que eu já conheço de bolsa, ou comprar um ETF, enfim, e a gente já faz isso nos mercados regulamentados, né? Para a gente isso é mais simples. Mas para a pessoa que está vendo isso de primeira mão, se ela for tomar algum tipo de decisão, que não seja na mão de terceiros que estão prometendo nenhum tipo de rentabilidade. Ou procure um gestor, alguém habilitado a fazer isso, ou simplesmente faça você mesmo por conta própria, assuma os riscos, entre uma plataforma e uma corretora, pegue as mais conhecidas aí que dão acesso a um instrumento, abra uma conta e compre o ativo, enfim, e aí você segue sua vida como investidor. E aí você vai ver que aquilo é algo totalmente incontrolável Uhum. e a promessa de rentabilidade não encaixa nesse tipo de ativo. Assim. Agora, John, qual é a diferença, por exemplo, de gestão de recursos e gestão de patrimônio? Gestão de recurso gestão quando eu, gestor, faço gestão de fundos de investimento Uhum. e você vai ser um cotista do meu fundo. Eu tenho um fundo X, aquele fundo tem a sua política de investimento, tem o seu regulamento. Uhum. Você, como cotista, olha a rentabilidade, olha os riscos, enxerga e fala: pô, gostei
desse fundo, é algo que eu estou procurando, eu vou entrar nesse fundo. Então você faz um aporte nesse fundo, eu como gestor recebo esse aporte no caixa do fundo e faço a alocação. Isso é gestão de recursos. Eu estou de fato gerindo aquele dinheiro que entra e sai no caixa de um fundo. Agora a gestão de patrimônio é o multifamily office, é fazer a gestão não só do dinheiro das famílias, mas como um todo, como um olhar um olhar 360, né? Que a gente fala. E aí eu posso ter fundos meus que o meu cliente, né, do family office, do meu multifamily office, ele pode ter dinheiro dentro dos meus fundos proprietários, que eu faço a gestão de recursos, ou ele pode ter dinheiro em outros fundos ou outros instrumentos que a gente faz pela gestão de patrimônio, a gestão desses outros instrumentos. Então, eu por exemplo, como gestor nesse exemplo, meu cliente tem um fundo de investimento num banco X, eu falo para ele, ó, tira resgata esse valor, eu acho melhor a gente trocar para esse outro fundo, eu faço a sugestão de alocação, ele segue, ele pode não seguir essa sugestão, mas geralmente o pessoal segue, e a gente faz. Então eu não estou fazendo a gestão do recurso, o recurso não está no meu fundo, eu estou fazendo a gestão do patrimônio, onde o patrimônio dele está alocado, para que a gente, enfim, faça um enquadramento com o objetivo, com o risco que ele tem em mente. Gente, eu vou falar para vocês, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente estava até, antes da gente começar a conversar, né, nesse bate-papo, eu estava falando que a Rios Asset, ela é composta por 3 sócios, né, o John e mais outras 2 pessoas. E aí eles colocaram um detalhe que eu achei bem interessante, que juntos formam mais de 70 anos de experiência nas áreas de finanças e direito familiar e tributário. E eu estava falando com ele porque eu tive tem um amigo meu, né, que ele é sócio, tem outros sócios, e ele falava assim, olha, juntando a experiência nossa, dá 3 séculos de experiência. 300. 300 anos. É isso. Mas assim, hoje, ô John, brincadeiras à parte, mas qual é a orientação que você dá hoje em cima do trabalho que vocês desenvolvem, tá? Na Rios Asset? Para aquela pessoa que está acompanhando o nosso bate-papo nesse momento, ela está um tanto meio temerosa, por exemplo, eu tenho recursos e tal, eu estou querendo investir, mas eu me sinto inseguro, porque a gente não sabe como é que está o mercado, né? O mercado não se tem nada definido do ponto de vista de mercado, seja no Brasil ou no exterior. Qual a melhor orientação para quem está nos acompanhando nesse momento? Quando a gente fala em gestão de recurso, existe, antes de relar no recurso em si, né, tem um passo que é muito importante, que é entender o perfil do investidor. E quando fala assim perfil de investidor, você leva em consideração não só a questão de risco, o que o investidor busca de risco barra retorno, enfim, mas o momento da vida dele. Né? Você tem as fases da vida que a gente chama, que são as fases lá de desenvolvimento, né? A primeira fase, vou guardar dinheiro ou vou investir na minha carreira? Invista na carreira. Então, tenho 22 anos de idade, eu vou guardar R$ 200 por mês? Não. Faça um curso de inglês, por exemplo, que é melhor para você. Então, essa primeira fase é a fase do desenvolvimento. A segunda fase é a fase de acumulação patrimonial. A terceira fase já é uma fase de consolidação e a quarta é de distribuição, né, para as famílias, enfim. Então, antes de risco, tem que entender, nós buscamos entender em que fase nós estamos como indivíduo. Depois disso, qual a sua tolerância a risco ou não. E aí sim, o terceiro passo é montar uma carteira adequada à fase versus perfil de risco versus objetivo, né? Tem gente que tem objetivo definido, então eu tenho X mil reais e eu preciso ter tanto daqui quanto tempo para eu conseguir um imóvel. Tem gente que não tem um horizonte, então eu quero guardar o máximo possível para me aposentar. Então, exatamente em que idade? Eu não sei, mas sei lá, 70 anos de idade, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro passo é
procure alguém que faça esse tipo de trabalho. Nós fazemos, né? Então, Uhum. pode nos procurar sem problema nenhum. Faz uma reunião, a gente entende isso, esse tipo de objetivo, esse tipo de o perfil, o tipo de objetivo, o tipo de risco, o perfil da pessoa. E aí sim, a gente depois disso faz uma sugestão de alocação. A gente faz a alocação e faz o acompanhamento dessa alocação. Então, isso é o mais importante, na verdade. Sim, Não é claro. alocar e deixar isso de lado. Hoje no Brasil você tem 3 modelos, né, de Uhum. atendimento ao cliente pessoa física. Vamos pensar em pessoa física. Você tem a assessoria, a consultoria de Sim. investimento, a Uhum. assessoria e o Multifamily Office, que é uma gestora. Então, quem que é o assessor de investimento? É aquele que te indica produtos baseado no que a empresa, no que uma grande corretora pede, e você não tem clareza nos custos que são cobrados, porque os custos são embutidos dentro do produto. Então você acha que Uhum. não tem custo, mas no final das Eu contas você tenho. está pagando sem ver. Esse é o Uhum. assessor de investimento. Agora, a CVM aprovou, se eu não me engano, há 3 anos atrás, a figura do consultor de investimento. Uhum. O consultor de investimento ele não está ligado a nenhuma instituição, então ele já não tem conflito de interesse, isso é melhor. E a remuneração dele é por fora, que a gente chama. Então ele faz um contrato com você, dizendo, ó, eu vou te cobrar 1% ao ano do seu patrimônio líquido e vou fazer a sua consultoria. Então ele indica, ó, ele faz esse trabalho que eu disse, né, de perfil, enfim, e fala, ó, eu te sugiro isso aqui, você como cliente vai lá e toma, e pode seguir ou não a sugestão, enfim, e aí você como cliente ainda precisa apertar o botão, tomar a decisão. Na gestora, a gestora é a única que pode tomar a decisão por você. Nós Uhum. somos os únicos que, dentro desses 3 moldes, pode fazer isso. Então a gente também é independente, como eu disse. Nós também cobramos uma taxa anual, então é por fora que a gente chama também, para não ter conflito nenhum. Então não tem taxa nos produtos. E a vantagem da gestora é ganho de escala. Então, eu posso ter 200 clientes e seguir a mesma estratégia para os 200 clientes, porque eu consigo automatizar isso. Eu, como gestor, eu posso tomar essa decisão. Então, eu faço Uhum. para os 200 clientes a mesma tomada de decisão, ao mesmo tempo. Eu vou lá, aperto um botão, eu executo uma determinada ordem para todos eles de uma vez. Eu não dependo dos clientes aceitarem aquilo ou não, apertar o botão, dar o ok ou não. A gente faz isso de forma automática. Então, essa é uma grande vantagem da gestora. É claro que tem que estar alinhado com o perfil, ele tem que saber, a gente comunica, né? Ah, estamos fazendo essa mudança na carteira, a estratégia é essa, enfim, a gente sempre avisa, mas a gente consegue atender muitos clientes por conta disso. Essa vantagem da escala da gestora é bem grande. John Gaino, estamos concluindo esse episódio do podcast Panorama de Negócio. Quero te agradecer demais, né, para as pessoas que acompanharam o podcast. Essa visão ela é muito importante, as pessoas terem segurança, né, no que investir e onde investir. Né? E eu fiz questão de fazer esse convite, de você vir aqui, porque por conta da seriedade do trabalho que vocês na Rios Asset realizam. Né? Se as pessoas quiserem mais informações, por exemplo, em relação a Rios Asset, como é que elas podem fazer? Pode acessar nosso site, Uhum. www.riosasset.com.br. O asset é ASSET, que Uhum. é a palavra em inglês, né, de Sim, patrimônio, mas no sim. Brasil aqui é comum a gente usar esse termo. O nosso telefone 2045 1335. Eu posso deixar meu celular também? Pode, claro. Fique à vontade. 19 99452 3558. Podem falar comigo, a gente tira todas as dúvidas sem problema nenhum. O mercado o mercado financeiro ele é complexo, tem muitas variáveis, né? Então Uhum. ter seriedade, enfim, transparência sempre é a melhor forma de a gente atuar. E o Brasil tem esses problemas que acontecem, né? A gente vê aí na mídia alguns casos recentes É, acontecendo, né? verdade. Enfim, isso gera desconfiança, né? Mas de forma alguma a gente sempre está em busca da transparência com o investidor, enfim, com a pessoa física, com o nosso cliente. Estamos sempre à disposição, agradeço o convite. Se precisarem, pode ficar à disposição. E é por conta disso até que eu quis trazer esse tema realmente para o podcast Panorama de Negócios, até como uma forma também das pessoas terem uma certa tranquilidade, né, no que tange, por exemplo, a investir.
né? Aquelas pessoas que têm realmente um recurso, né? Um empreendedor, por exemplo, né? Então, é importante que as pessoas terem um panorama, um raio-x de como realmente está esse mercado e elas terem uma segurança na melhor opção para elas, de acordo com o bolso de cada um, né? Muito Sem obrigado, dúvida. viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Gente, e assista e reveja quantas vezes você quiser esse episódio do podcast Panorama de Negócios, que aqui a gente sempre traz algum tema interessante, né, que vai, de alguma forma, lhe ajudar e lhe assessorar em alguma coisa relacionada à sua vida, né? Então, acesse sempre o canal do Panorama de Negócios no YouTube e também na internet, né, com notícias em relação a negócios, economia, que é o www.panoramadenegócios.com.br. Fica o convite aí para um próximo episódio, se acompanhar sempre algum tema interessante que a gente traz para você. Até lá.